Vini, assinei o plano de 50 GB, o mais em conta do iCloud. Agora eu vou expandir a memória do meu iPhone e conseguir baixar mais aplicativos? Bom, não é bem por aí. Mas Vini, se não vai expandir a memória do meu iPhone, por que é importante ter um plano de iCloud? Bom, se essa é a sua dúvida, fica aí até o final desse vídeo porque hoje eu vou explicar para vocês como funciona, para que serve, qual é a diferença da memória do iPhone para a memória do iCloud e o quanto isso é importante e quanto vai impactar na sua experiência de uso com o seu iPhone. E lá no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar os meus dados do meu iPhone e do meu iCloud para vocês verem o quão realmente é importante e o quanto isso impacta no meu uso do meu dia a dia com o meu aparelho. Então, já sabe o que fazer, deixa o teu like e bora pro vídeo. What's up, guys? Eu sou o Hopper Good, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês são novos por aqui, prazer, meu nome é Vini Mota. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que vocês me questionam tanto nas outras redes sociais e também aqui nos comentários dos vídeos, que é sobre o iCloud. Vini, se eu assinar um plano de iCloud, eu consigo expandir a memória do meu iPhone? Bom, não é muito bem por aí. Mas então por que assinar um plano de iCloud? Por que isso é importante? Bom, vamos começar falando sobre os valores dos planos, afinal a gente sabe que o iCloud ele é um plano por assinatura, ou seja, ele é um plano mensal pago. E os valores hoje no Brasil giram em torno de R$ 3,50, R$ 10,90 e R$ 34,90, sendo o primeiro plano de 50 GB, o segundo o plano de 200 GB e o terceiro o plano de 2 TB de armazenamento. Então é muito importante que vocês entendam que o iCloud ele não é uma compra, e sim uma assinatura, e vai ser cobrado do seu cartão mensalmente enquanto você tiver interesse no plano. Óbvio, você pode cancelar esse plano a qualquer momento, ou mudar de plano a qualquer momento, para menos ou para mais, mas é uma assinatura e não uma compra. Agora que você já entendeu como funcionam os valores e a cobrança dos planos de iCloud, vamos entender agora qual a diferença da memória do iPhone, a memória física do iPhone, para a memória do iCloud e o porquê assinando um plano de iCloud você não está expandindo a memória do seu iPhone, mas você está aumentando em muito a capacidade de armazenamento. Vamos lá. Bom, basicamente a memória do seu iPhone é a memória física, ou seja, é uma placa física que está acoplada ao hardware, está dentro do seu aparelho. E essa memória a gente utiliza para basicamente tudo, para armazenar documentos, fotos, músicas, vídeos e também baixar os aplicativos. Enquanto a memória do iCloud ela é uma memória na nuvem, ou seja, você está assinando um plano de memória digital, com o qual você consegue também armazenar documentos, também armazenar fotos, também armazenar vídeos, armazenar dados de aplicativos. Porém, a grande diferença de uma para outra aqui é que na memória física do seu aparelho você consegue baixar os aplicativos. Na memória do iCloud você não baixa aplicativos nela. Por isso você não está expandindo a memória do seu aparelho e sim aumentando a capacidade de armazenamento de dados e de, enfim, documentos, de arquivos, de fotos e tudo mais. E antes da gente continuar e eu explicar para vocês as vantagens e o porquê eu acho o iCloud tão importante e o porquê é legal ter um plano de iCloud, vale lembrar que o YouTube já me disse, já me avisou que mais de 90% de vocês ainda não são inscritos aqui no canal. E vocês ainda não se inscreveram por quê? Já se inscreve, ativa o sininho que assim vocês não vão perder mais nenhum conteúdo que vai vir daqui pra frente. E acredite, a gente tá entrando em 50k aqui no canal, logo logo rumo aos 100k. E, gente, tem muita novidade vindo por aí. Vai ter muito review, muito vídeo dicas, vídeo rumores, então você não vai querer perder nada. Já sabe o que fazer, é rápido, é fácil e gratuito. É só clicar aqui embaixo, eu espero. Mas Vini, se não dá para instalar aplicativos no plano do iCloud e nem sequer expandir a memória do iPhone com isso, por que eu vou pagar para ter um plano? Vou explicar para vocês quais são as vantagens de se ter um plano do iCloud. Começando pelo fato que o iCloud é um plano de assinatura de memória na nuvem. Isso faz com que você tenha acesso a toda e qualquer coisa que você armazene ali, seja uma música, uma foto, um vídeo ou até mesmo um documento, em qualquer outro dispositivo que esteja conectado ao seu iCloud, como talvez um MacBook, um iPad, enfim, ou até mesmo um computador ou notebook Windows. Sim, é possível você ter acesso a tudo que você tem no seu iCloud, até mesmo nos dispositivos Windows. E caso você só tenha o iPhone, ou seja, você só tenha o smartphone da maçã, não tem problema também. Uma grande vantagem em relação a ter um plano do iCloud é que você não vai ter a necessidade de utilizar a memória direta do seu aparelho para armazenar o tanto de documentos e fotos que você gostaria. Você consegue deixar tudo isso armazenado direto no iCloud e acabar poupando e muito a memória interna do seu aparelho, principalmente se você tem um aparelho de 32 GB ou até mesmo de 64, que conforme o tempo vai passando vai ficando cada vez menor, ou seja, cada vez
as coisas vão pesando mais e gastando mais memória. Assim você utiliza tudo a memória do iCloud e menos a memória do seu aparelho. Então basicamente o iCloud ele te dá a vantagem de você poupar a memória do seu iPhone. Simples assim. Você poupa a memória do seu iPhone porque aplicativos que mais pesam, como a galeria de fotos, que enfim consome muita memória, e até mesmo o WhatsApp, que são muitas mensagens, muitas fotos, vídeos, grupos, que também pesa bastante, utiliza ali da memória do iCloud e não da memória do seu aparelho, caso você tenha um plano ativo. Então, gente, sem sombra de dúvidas, ter um plano de iCloud é essencial para a sua experiência ser ainda melhor e você conseguir poupar ainda mais memória no seu aparelho. Tirando o fator segurança, que o iCloud é reconhecido Brasil afora, ou seja, mundialmente, como um dos sistemas de memória na nuvem mais seguros do mundo. A Apple investe bilhões e bilhões anualmente para transformar cada vez mais o seu sistema de memória virtual em um sistema cada vez mais dificultoso para pessoas mal intencionadas terem acesso às informações pessoais dos assinantes, ou seja, dos usuários. E claro, só facilitando mesmo a vida de quem é o dono da conta. Então, gente, o iCloud ele é cheio de vantagens e você vai descobrindo pouco a pouco utilizando seus aparelhos da Apple, principalmente o iPhone. Agora que vocês já entenderam como funciona a questão da cobrança, se era uma compra ou se era uma assinatura, já entenderam a diferença da memória física para a memória do iCloud e quais são as vantagens de se ter um plano de iCloud, eu vou mostrar para vocês na prática, ou seja, como está o meu aparelho. Eu vou mostrar para vocês os dados do meu iPhone e eu vou provar para vocês o quanto realmente ter um plano do iCloud é recomendável e o quanto isso tem impacto no meu uso do dia a dia e melhora muito a minha experiência com o meu aparelho. Então, se você estava curioso, bora sem enrolação, vou mostrar para vocês aí agora. Então vamos começar mostrando a memória física do meu aparelho em si, ou seja, do meu iPhone, que é de 128 GB. Lembrando que eu trouxe tudo que eu tinha no meu iPhone XR para esse iPhone aqui, eu transferi basicamente tudo que eu tinha lá para cá. E como vocês podem perceber, mesmo eu transferindo tudo, não gastou mais que 60,6 GB. Ou seja, eu não consegui preencher nem sequer os 64 GB que eu tinha antes no meu iPhone XR. Hoje eu tenho muito mais ainda sobrando. O que mais consome aqui, como vocês podem perceber, são os aplicativos. Isso porque eu tenho mais de 120 aplicativos instalados no meu iPhone. Eu estou sempre testando, então eu estou sempre baixando e às vezes eu não apago. Tirando o fato que eu tenho mais de 15 jogos, enfim, eu tenho muita coisa mesmo instalada no meu aparelho. Ó, de sistema, como vocês podem ver, tá gastando bem pouco mesmo. Não dá para ter certeza do número exato, mas é bem pouco comparado, né, aos aplicativos. Fotos, gente, eu tenho mais de 22 mil fotos. Eu tenho, se eu não me engano, hoje 23 mil fotos. E acredite, isso é para ter muito peso no aparelho, mas vocês já vão entender já já como eu utilizo o meu iCloud para melhorar isso. E daí sim vocês vão ficar surpresos. Então, fotos, por mais que eu tenha mais de 22, quase 23 mil, se não mais de 23 já, tá utilizando 5,41 GB do aparelho em si, porque ele armazena aqui somente as fotos mais recentes. E depois, quando eu quero ter acesso ali nas minhas fotos mais antigas, eu tenho que utilizar do iCloud. Mídia. Esse é um ponto com o qual vocês podem ver que não tá quase nada aqui. Porque mídia, gente, eu tenho mais de 2.000 vídeos no meu celular. Isso de vídeos que eu baixo do WhatsApp, vídeos com o qual eu tenho, que eu mesmo faço. E ó, não tá gastando absolutamente nada. Mais uma vez o iCloud aqui salvando. O iCloud Drive, que basicamente significa a memória que tá tanto em paralelo, direto no seu aparelho, quanto no iCloud em si, que é ali alguns dados de aplicativos e tudo mais. Aí a gente tem esse verdinho aqui, que provavelmente é o WhatsApp. E o outro, que enfim, são os cachês, que também não está utilizando quase nada do meu aparelho, como vocês podem perceber. Agora é o momento que vocês vão se chocar e vão entender o porquê eu consigo ter tanta coisa instalada no meu aparelho e mesmo assim ter tanta memória sobrando. Que é porque eu assino o plano do iCloud de 200 GB, que é o plano intermediário. E tá aqui, ó, o meu gerenciamento para vocês verem. Como vocês podem perceber, gente, eu tenho aqui somente de fotos 132,3 GB, só de fotos e mídias, ou seja, meus vídeos, minhas fotos e tudo mais. De backup 30,5 GB, de iCloud Drive 10,3, de WhatsApp Messenger, ou seja, enfim, toda a memória que o WhatsApp consome, 9,3. Se eu fosse colocar esses 183,9 GB, enfim, que eu estou utilizando do iCloud direto na memória do meu iPhone, eu acredito que nem sequer um iPhone de 256 GB ia ser suficiente para armazenar tudo que eu tenho. Por isso compensa e muito
assinar o plano, nem que seja o mínimo de 50 gigas. 50, se você conseguir assinar o de 200, ótimo. Eu logo já vou ter que passar pro de 2 teras e pagar um pouquinho mais caro. Mas como vocês podem perceber, é exatamente por isso que eu consigo ainda ter memória no meu aparelho. Conclusão, Vini, vale ou não vale a pena assinar um plano do iCloud? Como eu mostrei pra vocês aí atrás, gente, vale muito a pena vocês assinarem um plano do iCloud. Isso pelo fato que você vai ter muito mais capacidade de memória para armazenar todos os dados, mídias, músicas, documentos, e você não vai ter necessidade de utilizar tanto a memória direta do seu iPhone. Por isso que eu falo que eu não me arrependo nem um pouco de pagar ali R$10,90 por mês, porque assim eu consigo ter acesso a tudo que eu tenho de memórias, tudo que eu tenho de documentos, a qualquer lugar, em qualquer dispositivo que eu tenha na minha mão, e ainda de quebra não afogar ali o meu aparelho com tanta coisa. Por isso eu recomendo super você aí que está na dúvida se vale ou não a pena. É assim que você consegue tirar melhor proveito e ter uma melhor experiência com o seu iPhone. Então, gente, se vocês curtiram, já sabe o que fazer. Antes de ir embora, não sai sem deixar o teu like. Compartilhe com seus amigos que ainda estão nessa dúvida. Vamos chegar a 50k e depois focar no 100k. Eu quero muito ter a plaquinha de 100 mil inscritos para colocar aqui. Enfim, pra gente ter ali, pra ser uma conquista nossa. Então me ajuda aí se inscrevendo também. Se não me segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todos os links na descrição. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!